Então, introdução à gestão de custos, né? Que é o objeto da aula passada. Então, a gente vai revisitar aqui os conceitos, tá? E discutir um pouco mais daquilo que a gente já discutiu na aula anterior. Essa parte teórica, ela é extremamente importante, tá? Porque visa o quê? Fixar o conteúdo para o aluno, tá? Então, repetir essa parte nunca é demais, tá? É até bom porque você viu uma vez, então, isso significa que se você vê de novo, você vai interpretar e vai poder raciocinar de forma mais ampla, né? Mais precisa e tal. O objetivo do capítulo 1 o que significa custos, né? Ele pode ter diferentes interpretações, ele pode ser de diversas conotações, tá? Por exemplo, para quem compra, o custo é igual ao preço, por exemplo, tá? Mas e se, por exemplo, um consumidor afirmar que a compra de uma nova camisa lhe custou R$20? Tá? O que isso significa do ponto de vista do consumidor? E, em outras palavras, o que isso significa em relação ao fabricante? Qual que é a visão do fabricante? Tá? O fabricante da camisa, por exemplo, ele poderia pensar em diferentes conceitos em relação ao custo da mercadoria comercializada. Tá? Como os custos contábeis, custos de oportunidade, que a gente discutiu na aula passada, os custos financeiros, plenos, integrais e tantos outros, né? Que podem ser associados aos conceitos de análise de custo. Então, de modo geral, de uma maneira geral, os custos podem ser definidos como medidas monetárias, ou valores de sacrifícios, ou gastos, né, que uma organização tem que arcar para poder atingir os seus objetivos. E qual que é o objetivo da empresa? O objetivo da empresa sempre é um só, é obter lucro, né? Do ponto de vista contábil e do ponto de vista financeiro, o que a empresa visa é lucro, né? Os preços, por sua vez, correspondem à importância recebida pelas entidades e formam a nossa receita, seja ela receita de produtos ou receita de serviços, né? E a ideia geral é de que esses recebimentos, né, as vendas, por assim dizer, geradas pela venda dos produtos ou serviços, elas devem ser suficientes para cobrir todos os gastos, né, todos os custos que estão incorridos na produção ou na comercialização de um determinado produto. Tá? E aí, falando em gastos, né, vamos definir o conceito de gasto. A gente já falou sobre isso na outra aula, mas de forma repetida, né? Gastos significam o quê? Gastos significam todo o sacrifício financeiro, todo o dinheiro que você gasta para obter um produto ou serviço. Conforme a contabilidade, eles podem ser separados em dois grupos, custos ou despesas, tá? Dependendo da importância que tem na fabricação do produto ou na elaboração do serviço. Então, quem que trata do reconhecimento do gasto é a própria contabilidade, tá? Gasto também pode ser o quê? Além de custo e despesa, o gasto pode originar o quê? O investimento, certo? E aí, né, mais à frente vamos ver do que se trata o investimento. Tá? Desembolso. Professor. Oi? Está gravando a aula? Tá gravando. Tá rodando aí. Então, desembolso, né? O que é um desembolso? Nada mais é do que o pagamento quando você compra um bem ou um serviço. E pode acontecer, né,
antes de você receber pelo produto ou serviço, durante o processo de aquisição, ou até mesmo depois da aquisição do bem ou serviço. E eu chamei a atenção de vocês na aula passada, porque dentro da contabilidade existe um princípio que se chama princípio da competência, que diz o quê? Que todos os recebimentos, as receitas, todos os custos, todas as despesas devem ser registradas no período em que elas ocorrerem, independente se elas foram pagas ou não, independente se a receita foi recebida ou não, independente se o custo foi pago ou a despesa foi paga ou não foi paga. Tá? Então, quando a gente trabalha dentro da contabilidade, a gente tem que respeitar muitos princípios, mas um dos principais é essa questão da competência. Ou seja, do mês em que está sendo gerada o desembolso ou aquisição de um produto ou serviço, então deve ser registrado no mês em que ocorreu, ou seja, no período mensal que ocorreu. Tá? Por exemplo, se forem empregadas 40 horas de mão de obra no mês de março, que somente foram pagas em abril, o lançamento contábil deve ser feito em que mês? No mês de março. Tá? Já o registro financeiro ou o desembolso, né, pela quitação, vai ocorrer no mês de abril. Tá? Então, uma coisa é a identificação da despesa. Despesa que o quê? Despesa de mão de obra. E outra é o desembolso, que é o pagamento por isso. Tá? Investimentos. Então, mais uma vez, todo gasto ele pode se tornar custo, despesa ou até mesmo investimento. Então, o que é um investimento? Representa o gasto ativado. Quando ele diz ativado, ele está se referindo ao ativo. Tá? O ativo pode ser alocado no balanço patrimonial, no ativo circulante, estoques, por exemplo, tá? Ou investimentos de curto prazo, mas pode ser também alocado no ativo não circulante, que é o que normalmente se faz. Por exemplo, quando eu compro ações e coloco lá para investir, por exemplo, quando eu compro parte de uma outra empresa, tá? Eu coloco lá investimento. Quando eu adquiro uma máquina para produção, eu coloco lá investimento, né? Até mesmo um veículo que é adquirido, ele pode se caracterizar como um investimento. Tá? Mas dentro da conotação e atribuição de custos, o que nós temos que levar em consideração? Que as máquinas e equipamentos que eu vou utilizar para produzir, se a empresa, por exemplo, for uma indústria, é óbvio que isso vai ser o quê? Um investimento. E a depreciação dessa máquina e desse equipamento, tá, vai compor o quê? O custo de transformação ou o custo de produzir um determinado produto. Okay? Já para uma empresa comercial, o que vem a ser um investimento? Aquisição de uma sala comercial, aquisição de um veículo, aquisição de, por exemplo, estrutura de trabalho, como oficinas técnicas, entre outros itens, equipamentos técnicos. Tá? Isso também se aplica à área de serviços, né? Então, na área de serviço, por exemplo, toda vez que eu faço que eu gasto com algum benefício que vai estruturar a minha loja, que vai proporcionar a prestação de serviço, eu também estou fazendo investimento. Tá? E quando a gente discute custo e tal, a gente tem que levar em consideração também um fator importante. Tá? Que o termo custo ele foi cunhado especificamente para tentar resolver os problemas das empresas industriais, ou seja, aquelas que produziam algum tipo de produto. Porque existia uma dificuldade enorme em se alocar os gastos, né, para a produção de determinados produtos. Então, por exemplo, uma empresa que produzia 3 produtos, ela tinha dificuldade de alocar os custos com matéria-prima
e dividi-los entre os 3 diferentes produtos. Tá? E isso gerava um impasse. E esse impasse automaticamente refletia em quê? Refletia na tomada de decisão da empresa. E é isso que a gente tem que levar e tem que pensar quando a gente vai calcular o custo, né, de se produzir. Né? Qual que é a melhor decisão de custo? Onde o custo deve ser alocado? Será que é no produto A, B ou C? X, Y, Z? Tá? Então, essas decisões, vocês, né, administradores, né, contadores, enfim, quando vocês estiverem diante de uma produção, algumas decisões vocês vão ter que tomar. Tá? Às vezes até retirar um produto da linha de produção. Tá? E aí vocês vão poder lembrar lá das aulas de administração, lá dos caras que trabalhavam com linha de produção. E esses caras, por exemplo, eles também pensaram em termos de linha de produção e em termos de custo de produção. Alguém comentou na outra aula que vocês tiveram aula de simulação empresarial. Então, nessa aula era fundamental identificar o que é um custo, o que é uma despesa. E a gente vai nessas aulas, né, de contabilidade de gestão de custos, vai procurar resolver esse problema, né? Ensinar para vocês o que é um custo, separar um custo de uma despesa e assim por diante. Então, o conceito básico de custo, tá, vem a ser o quê? Consumo para a produção de um bem ou um serviço. Okay? Então, chegamos na definição do que é custo, né? Então, o custo representa um gasto relativo, né, para produzir o quê? Produzir um produto ou serviço. Tá? Então, basicamente é isso. Então, de certa forma, os custos devem ser associados aos produtos que ele gera. Tá? Por exemplo, se eu gasto matéria-prima para produzir, por exemplo, uma cadeira, né, essa matéria-prima da madeira, por exemplo, a produção da cadeira, é um custo que deve ser associado à produção desse item. Se eu produzo sapatos, né, o custo do couro é um custo associado diretamente ao produto, ao sapato, aos diferentes tipos de sapato. Então, todo custo, né, ele deve ser associado sempre a um produto ou serviço. E normalmente os custos, né, que a gente se verifica nos exemplos das empresas são custos relacionados com matéria-prima, com embalagens, com mão de obra que trabalha diretamente na produção, né, aluguéis e seguros de instalações, fabris. Tá? Bom, então, isso seria o custo, né? Que pode ser, como a gente vai ver mais para frente, ele pode ser direto, pode ser um custo indireto, pode ser fixo, pode ser variável. Né? E as despesas? As despesas é um grupo que é diferente do grupo de custos. Né? Uma despesa, por exemplo, é um gasto relativo a um consumo, tá? Que a empresa tem num determinado mês. Por exemplo, gasto com salário de vendedores, né? Gasto com funcionários do administrativo, telefone, internet, assinatura de revista, despesa financeira, né? Despesa com juros, despesa de venda, armazenagem ou estocagem, despesa de transporte, impostos e incidentes sobre vendas também se caracterizam como despesa. E a característica principal de toda despesa é não entrar no custo do produto. Tá? Ela é identificada na empresa, mas ela não deve ser vinculada de forma nenhuma ao processo de produção. Tá? Ela deve ser identificada, sim, como um gasto da empresa, tá? Relacionado à parte administrativa, né? Relacionado à questão da diretoria e tudo mais. E o que está diretamente associado à produção, então, viria a ser o custo. Tá? E aqui nós temos aquele gráfico bonitinho que a gente discutiu na outra aula, do que vem a ser o gasto. Né?
O gasto ele pode ser um custo que vai ser alocado lá no balanço patrimonial, no estoque. Então, eu posso ter diferentes tipos de estoque de produtos, né? Como a gente já falou, posso ter estoque de matéria-prima, posso ter estoque de produto em elaboração, né? Posso ter um estoque de produto acabado, posso ter um serviço, tá? O gasto também, ele pode ser uma despesa, tá? O gasto também pode ser o quê? Um investimento, na aquisição de máquinas, equipamentos. E aí o rapazinho aqui pergunta, e o CPV? O que é o CPV? O CPV nada mais é do que o custo do produto vendido, tá? Então, no primeiro momento, você identifica o custo de um produto, tá? E aloca esse produto no seu estoque. Quando você realiza a venda desse produto, ou seja, quando você dá baixa do estoque pela venda do produto, é que você vai identificar o custo do produto que você está vendendo. Esse é o famoso CPV. Então, para fixar, né, o que é custo, né? Toda vez que ele relacionar o processo industrial, de fabricação, processo de produção, ele deve ser o quê? Um custo. Ao contrário, né, todo gasto relativo a gastos comerciais, gastos administrativos, gastos financeiros tem a ver com despesa, tá? E as perdas? Como que acontecem as perdas? Elas representam o quê? Bens ou serviços que foram consumidos de forma não natural, vamos dizer assim, ou involuntária, né? Por exemplo, um gasto não intencional, decorrente de fatores externos, fatores extraordinários, algo não previsto, né? Ou ela pode ser até mesmo uma atividade produtiva normal da empresa, tá? Importante, né? As perdas decorrentes de fatores externos se transformarão em despesas e as de fatores de atividade produtiva em custos, né? Então, o que quer dizer isso? Que as perdas elas podem assumir dois papéis ou duas funções. Elas podem se tornar custos novamente, tá? Em função da perda, por exemplo, de uma matéria-prima, tá? Ou ela pode ser identificada como uma despesa. E aí existe uma diferença. Qual é a diferença? Por exemplo, toda perda identificada como extraordinária, ou seja, uma perda prevista, ela automaticamente vai ser uma despesa. E o que viria a ser então uma perda decorrente de custo? Por exemplo, no caso de uma perda prevista. Vamos dizer assim, imagine que você produz lá, dei o exemplo na outra aula de vassouras e rodos, né? Imagine que você produza 1.000 rodos, né? Desses 1.000 rodos você perca, em cada produção você perca em torno de 3 a 5%. Isso é uma perda prevista, ela sempre vai acontecer. Por isso que ela é caracterizada como uma perda normal, tá? Ou seja, isso significa que todo o processo produtivo sempre é uma perda calculada, uma perda definida estatisticamente, tá? E que a empresa tem noção disso. E qual que é o papel do gestor de custos? É identificar onde que estão esses gargalos de perdas e tentar eliminá-los. Okay? E aí eu citei alguns exemplos, né, de perdas, né? Por exemplo, perdas em função de problemas de armazenagem, né? Isso é uma despesa, né? Porque não está diretamente no processo de produção. Já, por exemplo, uma perda na lavoura, ora, isso é uma perda calculada em cima do custo de produção. Tá? Mortes anormais de gado bovino, tá? Por exemplo, em decorrência de raios, né? Ou afogamentos, ou abatidos por animais, por felinos, por exemplo, onça, né? Isso caracteriza uma perda extraordinária, uma perda normal, e aí automaticamente essa perda a gente classificaria como uma despesa.
Perda de estoque de matéria-prima. Ora, perda de estoque de matéria-prima está relacionado ao processo de produção. Tá? Perda de produto acabado ou perda de produto em elaboração também está associado ao processo produtivo. E aí a gente tem que entender essa perda como parte do custo. Ah, mas onde eu vou colocar esse custo? Olha, você vai separar, né, você vai dar baixa da conta de estoque, vai separar numa conta lá chamada de perdas. E aí no momento que você achar considerável, né, por exemplo, no momento da venda, você vai alocar essa perda junto com o produto que você está vendendo, de forma a aumentar o custo do seu produto, né, uma vez que você assume essa perda, né, e diminuir, consequentemente, o seu faturamento, ou a sua receita. Ainda em termos de definições e conceitos, né, nós recolhemos aqui os conceitos de recebimentos e desembolso. O recebimento nada mais é do que o quê? Do que o faturamento da empresa, o dinheiro que ela recebe, vamos dizer assim, pela venda do produto ou serviço. Tá? E aonde que cai esse dinheiro, esse recebimento? Ora, cai no caixa, cai no banco. Tá? E o desembolso nada mais é do que a retirada de recurso financeiro da empresa. Tá? Retirada do caixa, né? Retirada da conta bancária, pela necessidade de aquisição de matéria-prima, pela necessidade de pagamento de mão de obra, pela necessidade de pagamento de energia elétrica e tantas outras coisas relacionadas ao processo de produção e às despesas normais da empresa. Tá? E, importante, né? Receitas, despesas e custos são registrados no momento em que são realizados ou incorridos. Tá? Exemplo, se uma fábrica contrata um novo funcionário, os gastos relativos ao salário dele, bem como os encargos sociais, têm que ser o quê? Provisionados e apropriados aos custos do produto, a partir do momento em que ele é contratado. Independente se esse funcionário já foi pago esse mês ou se vai ser pago daqui 2 meses. O importante é que a partir do momento que foi registrado esse funcionário, e ele se trata de um funcionário da produção, automaticamente ele deve ser vinculado ao custo de produção. Princípio da competência, então, revisitando aqui, diz o seguinte, né? Segundo o princípio da competência, receitas e custos são registrados no momento em que são realizados ou incorridos. Exemplo, né, imagine uma empresa comercial que efetua uma venda de longo prazo. O registro e a contabilização da receita ocorrem no momento da venda. Tá? Mas o recebimento disso pode ser no futuro. Quando de fato esse dinheiro entrar, né, ou sair do caixa, vamos dizer assim. E aí eles são contabilizados conforme as suas saídas, né, conforme o regime de caixa. E aí aquele gráfico que a gente discutiu na aula passada, né, onde estão os custos, né, onde eles vão estar? Os custos, sejam eles diretos e indiretos, eles vão estar no balanço patrimonial. E eles vão estar ativos aonde? Eles vão estar dentro dos estoques, né? Dentro dos materiais, dos produtos em elaboração, dos produtos acabados. Então, esses 3 aqui são 3 tipos de estoque. Ok? E quando você faz a venda desses produtos, ou seja, quando você dá baixa dos estoques, você vai lá na empresa, lá pega lá o item do estoque e coloca para venda, né? Agora, nessa pandemia, houve muita situação de ampliação da área de entregas das empresas, né, onde elas faziam o quê? Elas alugavam grandes barracões e construíam lá várias prateleiras, onde elas alocavam cada pedido para poder remeter aos clientes que compravam via internet. Então, toda vez que você vai lá, por exemplo, essa bandeja, recolhe o produto e vende, você está dando baixa do estoque.
Tá? Você está diminuindo um item lá do seu estoque. Tá? E aí, toda vez que você fizer a venda, você vai ter que fazer o quê? Apresentar a demonstração do resultado de exercício. Tá? Vai apresentar lá o faturamento, okay? Vai apresentar lá o custo da mercadoria vendida, quando for uma empresa comercial, custo do produto vendido quando for uma indústria, custo do serviço prestado quando for uma prestadora de serviço. E abaixo desses custos aqui, e eu preciso identificar muito bem esses custos aqui, tá? Eu vou ter o quê? As despesas, vou descontar as despesas para depois atingir o resultado. Se vocês lembram das aulas de contabilidade geral, a gente fez muita DRE. Né? A gente viu esse conceito do que é DRE. O que é fazer a DRE? É confrontar a receita menos os custos e as despesas. Vocês lembram que a gente comprava mercadoria, vendia mercadoria? Então, todo aquele processo lá que a gente estava fazendo era para calcular o quê? O custo da mercadoria vendida. Tá? Então, os custos eles podem ser classificados em diretos ou indiretos, né? Dependendo da relação que eles têm com o produto e serviço que está sendo elaborado ou produzido. Tá? Então, custo direto, o que vem a ser um custo direto? Ele está associado diretamente ao produto, como, por exemplo, mão de obra da produção, né? Matéria-prima da produção, gastos auxiliares relativos à produção. Tá? E os indiretos, né? O que seriam os custos indiretos? É aqueles como, por exemplo, energia elétrica que não pode ser alocado diretamente a um determinado produto. A não ser que a máquina daquele produto, a máquina que está produzindo aquele produto, consuma energia de forma isolada e essa energia pode ser consumida, pode ser medida, né? Especificamente para a produção daquele determinado produto, né? Por exemplo, uma máquina que produz aquele cabo da vassoura, né? O cabo do rodo lá, a energia gasta daquela máquina automaticamente vai ser um custo direto, né? Porém, a energia do barracão passaria a ser o quê? Um custo indireto. E aí na figura 1.2, né, que é essa figura aqui, a gente tem essa representação, né, dos custos diretos. Tá? E a denominação, né, conforme eu coloquei, né, CMV, CPV, CSP, né, o que viriam a ser. Né? E aqui está as definições. Então, as despesas, tudo que não for custo, ou seja, todo gasto que não está relacionado à produção, automaticamente são o quê? São despesas. E como que elas são confrontadas dentro da contabilidade? Elas vão fazer parte do resultado. Tá? Ou seja, elas vão lá na DRE, né? Na forma de quê? Na forma de despesa, como está aqui, ó. Tá? Elas vão lá descontadas das receitas, dos custos, a fim de encontrar o quê? O lucro. Então, para fixar, né? Jamais as despesas devem ser ativadas nos estoques. Tá? Ela não pode compor estoque porque dentro do estoque estão todos os custos de produção, seja de matéria-prima, seja de produto de elaboração, seja de produto acabado. Tá? E aí, né, nós discutimos, né, a equação do lucro. A equação do lucro nada mais é do que receita menos custos menos despesa. A gente pode ver a equação do lucro nesse demonstrativo aqui. Ó. Receita menos custo menos despesa é igual a lucro, que é isso aqui. Ó. E aí o lucro ele pode ser em margens de lucro, né? Quando eu tenho lá, por exemplo, lucro unitário, né? Receita unitária, receita por unidade, despesa unitária, tá? E ele pode ser calculado também em relação à margem de lucro. Tá? Por exemplo, se eu quero determinar a margem de lucro de uma empresa, eu vou colocar lá receita menos o custo e vou achar o lucro bruto. Essa é a margem bruta da operação da empresa. Tá? Ou, né,
posso encontrar margem operacional de lucro. Tá? Ou seja, depois de eu tirar os custos, né, depois de eu tirar as despesas, eu posso encontrar minha margem de lucro empresarial. Tá? E aí, um exemplo de margem unitária e percentual, né? Nós temos a fábrica de detergentes, Brilha Bem, que vende seus produtos por um preço unitário de R$ 3,00. Os custos unitários da empresa são iguais a 1,80 e as despesas são iguais a 60 centavos. Pede-se para calcular a margem de lucro da empresa em unidades monetárias e em percentual. Então, aplicando aquela equação, lucro unitário é igual a receita unitária menos o custo unitário menos a despesa unitária, ou a despesa por produto, né? Nós teríamos então R$ 3,00 menos 1,80, que é o custo, e menos 60, que é a despesa. Então, nós teríamos um lucro unitário de 60 centavos para cada produto produzido. Tá? A margem de lucro unitária dele, né, para cada unidade vendida, né, a empresa lucra 60 centavos. O que seria a margem percentual? Nada mais é, né, do que a margem em unidades monetárias dividido pelo preço de venda. Então, eu pego lá 60 centavos e vou dividir por R$ 3,00. Aí eu vou achar a minha margem de lucro de 20%. A classificação dos custos, né? Os sistemas ou as formas e metodologias aplicadas para controlar e gerir os custos podem ser classificados em função da associação dos custos aos produtos ou à unidade de produção, de acordo com a variação dos custos em relação ao volume de produto fabricado, comportamento em relação ao volume, também em relação aos controles exercidos sobre os custos, a controlabilidade, e em relação a alguma situação específica, em função do comportamento de um determinado custo. Então, eu colori de diferentes cores aqui para mostrar exatamente que existe uma diferença entre a classificação da associação do custo do produto, por exemplo, custo direto e indireto, com relação ao volume, né, dos custos fixos e variáveis, com relação ao controle, custos controláveis, custos não controláveis, né, e as situações específicas. Então, classificação dos custos quanto à forma de associação dos custos aos produtos elaborados, ou a cada unidade de produto. Então, eu posso ter o custo direto ou primário, que é aquele que eu posso associar diretamente ao produto, tá? Incluído diretamente no cálculo do produto. Por exemplo, a matéria-prima usada na produção, a mão de obra, né, que está atuando na produção. Tá? Eles são mensuráveis, né, tanto na forma de valores quanto na forma de quantidades. Tá? Por isso que facilita a associação direta com a produção. Por exemplo, o aço para fabricar chapa, os salários dos operários que trabalham na produção. Tá? Então, esses são exemplos de custos diretos. Indiretos. Todo custo indireto, diferente do direto, eu não tenho como alocar de forma adequada a um determinado produto. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma aproximação. Tá? Eu tenho que fazer algum critério de rateio para poder atribuir aos produtos de forma percentual, por exemplo, em quantidades produzidas, tá? Ou em relação a requisições para a produção, ou em relação até mesmo à mão de obra, né? Qual o produto que consome mais mão de obra. Enfim, eu posso alocar os custos indiretos sempre utilizando o critério de rateio. Tá? Exemplo, seguros de aluguel de fábrica, supervisão de diversas linhas de produção. Então, isso são custos indiretos. Eles não podem ser associados diretamente, então eles têm que ser rateados. E aí tem um pequeno gráfico aqui, uma figura, quer dizer, para poder mostrar o que é uma associação direta, né, e uma associação indireta. Né? O
tem a necessidade de rateio. Então, por exemplo, se eu estou produzindo uma panela de pressão, o alumínio é um custo direto. Tá? Já o aluguel da fábrica, ele vai precisar passar por um processo de rateio com outros itens, né? Facas, enfim. E não só para a panela de pressão. Então, o rateio de custo é o processo de transferência dos custos indiretos a um objeto de custo desejado, enquanto que a apropriação direta é o processo de transferência dos custos diretos ao produto que está sendo elaborado. E aí tem uma atividade prática, né, que vocês podem fazer, né, para identificar o que é custo direto e o que é custo indireto. Tá? Por exemplo, aluguel de um prédio da fábrica, o que seria, por exemplo? Será que é um custo direto ou um custo indireto? Madeira utilizada na fabricação, salário do diretor da produção, né? Energia elétrica para o funcionamento das máquinas, depreciação dos equipamentos, seguro do prédio, conservantes empregados na produção de refrigerantes, né? Então, por exemplo, o aluguel poderia ser um custo indireto, a madeira já é um custo direto, o salário do diretor da produção poderia ser um custo direto, a energia elétrica para o funcionamento das máquinas, indireto, depreciação, indireto, seguro do prédio da fábrica, indireto, conservantes empregados na produção de refrigerantes, é uma matéria-prima, então é um custo direto. Os custos podem ser classificados quanto à forma de associação, né, aos produtos elaborados, né, em unidade de produto, quando nós temos os gastos com transformação. Tá? Então, nós temos os custos primários ou diretos, nós temos os custos indiretos, mas nós podemos também ter o quê? O custo de transformação, que é nada mais, nada menos, né, a soma da mão de obra e os custos indiretos de fabricação. Esses seriam, né, os custos de transformação, não incluindo aqui, por exemplo, a matéria-prima. Destacando aqui algumas classificações de custo que elas podem variar de uma empresa para outra. Por exemplo, gasto com energia, sempre classificados como variáveis, porque eles podem aumentar na produção, né? Os custos de energia, porém, podem ser classificados como custos diretos da produção de produtos intensivos em energia, como lâmina de alumínio, produto metálico, vidro, como custos indiretos nos demais produtos, que geralmente consideram como custos diretos apenas os gastos com matéria-primas, embalagens e materiais diretos. Classificação dos custos quanto ao comportamento em relação ao volume, né, de produção, tanto total quanto unitário. Então, os custos podem ser o quê? Fixos, né, quando em determinado período de tempo, em certa capacidade instalada, eles não variam. Ou seja, ele não varia de acordo com a quantidade produzida. Tá? Ou seja, qualquer volume de produção, esse custo ele permaneceria igual, né, ou fixo. Né? E esses custos eles podem ser agrupados em capacidade, né, como relacionado às instalações da empresa, capacidade instalada, como depreciação, e pode ser um custo fixo de operações ou operacional. Tá? Seguro, imposto predial. Exemplos de custos fixos, né? Que poderiam ser exemplos de custos fixos, os gastos com aluguéis e depreciação, independente dos volumes produzidos, registrados, né? É importante chamar a atenção de vocês que a natureza do custo fixo está associada ao volume produzido e não ao tempo de produção. Né? Assim, se uma conta de telefone apresenta valores diferentes todos os meses, porém eles não estão relacionados com a produção, esses gastos devem ser classificados como fixos, né? Independente das variações mensais. Tá? Já que a conta de telefone é praticamente um custo que sempre vai existir. Tá? Então, o custo fixo ele possui uma característica interessante. Eles são variáveis quando calculados de forma unitária e em função das economias de escala. Ou seja, se eu tiver um gráfico,
ele vai subir mais ou menos assim, ó, de linha reta. Eu acho que eu tenho ele aqui, ó. Aqui, custo fixo, ó. Ele não varia. Então, quanto mais eu produzo, tá, menor é o meu custo unitário, já que ele não vai variar. É o meu custo fixo unitário, quer dizer. Variáveis. Bom, como o próprio nome já diz, o custo variável ele varia em função da atividade, varia em função da produção. Quanto maior a produção, né, maior o custo variável. Por exemplo, gasto com matéria-prima, embalagem. Tá? E aí nós temos o exemplo aqui do custo variável. Ó. Ele varia conforme a quantidade produzida. E aí nós podemos identificar aqui, né? Tem uma segunda atividade prática aqui, ó. Identificar os custos fixos e variáveis. Né? Aluguel de um prédio, será que é um custo fixo? Madeira utilizada na fabricação das camas. Então, aluguel é um custo fixo, madeira variável. Salário do diretor da produção. É um custo fixo. Né? Energia para o funcionamento das máquinas. Ele pode ser, né, em determinadas situações ele pode ser fixo, em determinadas situações ele pode ser variável. Depreciação de equipamento, fixo. Né? Seguro do prédio da fábrica, fixo. Conservantes, variável, porque varia em função da quantidade produzida. E aí os semifixos, né, aqueles que em determinado momento eles parecem fixos, mas eles mudam de patamar. Né? Por exemplo, o consumo de água. Né? Ele é chamado de semifixo porque ele pode ter um determinado consumo, né? Por exemplo, em metros cúbicos, e de repente ele pode mudar. Por isso que ele se chama de semifixo, ele pode atingir um outro patamar. Assim como os semivariáveis. Né? Por exemplo, a contratação de um supervisor, né? Então, de acordo com a quantidade de certo número de funcionários, ele pode ser semivariável. Né? Ou seja, ele pode parecer fixo, mas em outro patamar, ele passa a ser, quando ele atinge outros patamares, ele pode ser semivariável. E aí que está, né, os gráficos dos semifixos, semivariáveis. Da mesma forma que os custos, eu também tenho as despesas que são fixas, né, e as despesas que são variáveis. Né, como, por exemplo, aluguel, né, despesa variável, por exemplo, comissão de vendedor, gasto com frete. Tá? Quanto à controlabilidade, os custos podem ser controláveis, eles podem ser controlados por uma pessoa que trabalha na produção, né? E eles podem ser também não controláveis, né? Justamente fogem ao controle da produção. Por exemplo, o rateio do aluguel, tá? Imagine, né? Você tem lá um consumo de um determinado custo na produção e de repente ele sobe, ele ultrapassa o controlável, ele ultrapassa o custo estimado. Tá? O real passa a ser maior do que o custo estimado. E aí a gente precisaria usar uma técnica de gestão de custos, né? Por exemplo, definir o custo meta, né? Ou então usar o custeio, que a gente chama de custeio padrão, para comparar o estimado com o realizado, para identificar se houve controle dos custos, se não houve controle. Tá? Custos incrementais, evitáveis e inevitáveis. Né? Os custos incrementais são os custos diferenciais ou marginais, ou seja, aqueles que incrementam a cada unidade produzida. Tá? Evitáveis, custos que são eliminados sem a empresa deixar de executar alguma atividade. Tá? Inevitáveis, independente de decisões da empresa, os custos continuam existindo, como por exemplo, o aluguel da loja é um custo inevitável,
porque ele vai continuar existindo para servir aos outros departamentos da loja. Custos empatados ou custos perdidos, né? Os chamados sunk costs, que a gente comentou na aula passada, né? Também chamados de custos irrecuperáveis, né? Por exemplo, é um custo que você não tem como identificar ele no processo de produção, já que ele é irrecuperável. Aí tem um exemplo do caso da companhia aérea que cedeu assentos vazios para pacientes com câncer, né? Então, os custos necessários para o voo comercial já seriam irrecuperáveis, né? Ocupando ou não os assentos vazios. Então, utilizou-se da capacidade ociosa, ou seja, daquela que não ia ser preenchida, para dar lugar a um aspecto de responsabilidade social por parte da companhia aérea. Custo de oportunidade, eu já comentei, né, na aula passada. Está caindo toda hora. Professor, O que está caindo, gente? mas esse aí eu não entendi. Qual? Custo de oportunidade? Esse irrecuperável aí. Vamos lá então. O da companhia aérea? Tá. Imagina que você está no voo comercial lá, como o exemplo que eu citei aqui. Imagina que esse voo comercial tem os assentos que não vão ser ocupados por ninguém, porque não foram vendidos. Tá? Existe o custo do assento? Existe. A empresa vai ter que pagar do mesmo jeito. Ele vai ser classificado do mesmo jeito, independente se eu colocar pessoas nele ou não. A empresa já contabiliza como se fosse recuperável, sem a possibilidade de recuperação desse custo, uma vez que ele não vai gerar receita, não vai gerar a venda da passagem aérea. E aí o que a empresa fez? Né? Ela já assumiu que esse custo é irrecuperável, então ela fez o quê? Ela agiu de forma responsável. Ela colocou gente lá que era paciente de câncer para viajar de graça. Entendeu? Professor, ele pode ser também, por exemplo, um custo ocasionado de uma perda. Pode falar. ociosidade de mão de obra, seria a mesma coisa ou seria perda mesmo? Ociosidade de mão de obra é perda. É perda mesmo, né? Perda mesmo. Eu entendi agora, professor. Ficou claro? Ficou claro isso aí? Sim. Imagina que o avião tem 100 lugares, né? 50 são ocupados e 50 não. Você vai assumir que os 50 lugares não ocupados, porque você não vendeu por eles, né? Você não conseguiu vender as 50 passagens aéreas, então eles são considerados custos perdidos. Pode ser classificado como uma perda, porque não vai gerar venda. Entendeu? Tipo assim, se tiver ou não gente na viagem ali nas assentos, o avião tem que ir do mesmo jeito. Pensa assim, ó. Quantos lugares você vendeu? Você tem 100 lugares, você vendeu só 50. Os outros 50 não foram vendidos, ok? Sim. Entendeu? Você vai receber por quantos assentos? Só por 50, concorda? Sim. Mas o custo da viagem aérea, ela tem que ser dividida entre os 100 assentos. Você concorda comigo? Sim. Então, os assentos vazios são considerados irrecuperáveis. É como se fosse uma perda para a empresa. Por isso que eles se chamam custo perdido, ou empatado. Tá? Porque ela vai ter que assumir a responsabilidade sobre esse custo. Tá? Ela não vai vender essas passagens aéreas. Então, esse custo vai ter que estar lá, do mesmo jeito. Tá? É o custo do voo, né? O voo rateado pelo número de poltronas. Né?
O voo, o que está no custo do voo? Tá os salários dos pilotos, né? O que mais? Alimentação. O que mais? Combustível. Combustível. Tá? Então, imagina a soma desses custos rateados entre o número de poltronas. Tá? Então, você teria o custo unitário por poltrona. Só que você vendeu só 50 poltronas, então você vai receber só sobre 50 delas. E as outras 50? É um custo perdido. A empresa vai ter que assumir ele do mesmo jeito, mas não vai receber por ele. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Ficou claro isso aí? Sim? E aí, quando acontece isso, né, a empresa pode tomar duas decisões. Ou ela coloca esse custo sobre as poltronas vendidas, que tornaria mais caro o custo por poltrona, ou ela pega esse custo irrecuperável e joga como se fosse o quê? Uma despesa. Tá? Mas é interessante, do ponto de vista de tomada de decisão, identificar que esse custo é irrecuperável, perdido. Tá? Sim. Então ele passa a ter uma conotação bem parecida com perda. Por isso que ele é chamado de perdido, custo empatado ou perdido. E é um custo que depende da situação e análise. Tá? E que engloba o quê? Engloba sempre uma necessidade de tomada de decisão. Que é o que vocês vão fazer, o que vocês vão trabalhar. Custo de oportunidade, então, como eu falei na outra aula, o custo de oportunidade nada mais é, né, do que uma decisão de escolha. Né? Eu posso abrir uma empresa, ou posso pegar esse dinheiro da abertura da empresa, que eu gastaria para abrir a empresa, e posso aplicar em ações. Qual que me dá o melhor retorno? Qual que me dá melhor o custo de oportunidade? Qual que seria mais rentável para mim? Abrir a empresa ou aplicar em ações? Eu sei que aplicar em ações o rendimento médio anual é de 15%. Será que a empresa pode me dar mais do que isso por ano? Então, é uma decisão de escolha. Ou seja, o valor que você tem é o seu custo de oportunidade. Você pode tanto investir numa coisa, como pode investir em outra. Tá? Por exemplo, você pode Porque as ações variam, né, professor? Depende então, da ação. Você pode aplicar em renda variável. Não, justamente pela variação das ações, né, pela variação do preço das ações, é que você pode ter o quê? Uma taxa de retorno. Essa taxa de retorno, da média, né, das carteiras, né, famosas que eu conheço, a média é de 15% anual. Mas pode variar, pode ser mais, pode ser menos. Tá? Enquanto que se você abrir uma empresa, né, ou então se você pegar esse mesmo dinheiro, em vez de você aplicar em ações que são de renda variável, você pode aplicar, por exemplo, em CDB e RDB, que seriam fundos de renda fixa. Tá? E aí você pode, de repente, analisar, né? Será que aplicar na renda fixa, no longo prazo, eu vou ganhar mais do que aplicar em ações a curto prazo? Por isso que se chama custo de oportunidade. Você tem que decidir aonde você vai, né, aportar os seus valores. Né? Eu acho que ele nem deveria estar aqui, porque ele é um conceito econômico. Ele não tem nada a ver com o conceito de custo que a gente está tratando aqui. Tá? Mas está no livro, né? Então tem que explicar, tem que responder. Tá? Mas o custo de oportunidade, resumidamente, é um custo de decisão. Tá? Por exemplo, apropriando a questão de custos aqui, o que me ocorre? Você tem lá dois produtos, você tem lá vassoura e rodo. Tá? E aí você tem uma decisão. Será que eu continuo aplicando esse mesmo valor para continuar com a produção de rodos? Ou eu pego esse mesmo valor que eu iria gastar produzindo mais rodos e vou aplicar tudo na produção de vassouras, que é o que me dá mais rentabilidade?
Isso, por exemplo, seria uma situação de escolha e de custo de oportunidade. Aplicar mais num produto do que no outro. Numa linha de produção, vamos dizer assim. Com relação à questão monetária ou financeira, né, existem alguns tipos de custos. Né? Custo histórico, que é o custo de aquisição de um produto ou serviço. Então, por exemplo, você vai numa concessionária e adquire um veículo. O valor que está na nota fiscal é o custo histórico daquele veículo. Então, se você vai registrar ele na empresa para fazer o transporte de mercadorias, ele tem que ser registrado na empresa pelo custo histórico, o custo de nota fiscal, e não pelo custo corrente, tá? Que é o custo de reposição. O custo corrente é o custo de você repor aquele mesmo produto que você vendeu, tá? Então, por exemplo, você adquiriu um produto por um preço, e aí, né, você vende aquele produto, né, e verifica que o preço desse produto variou, mas você tem que adquirir o mesmo produto. Então, esse custo ele não passa a ser mais histórico, ele tem um novo custo histórico. Por isso que é chamado de custo corrente. E o custo estimado, né, eles buscam identificar um custo associado a alguma estimativa, alguma projeção, algum planejamento estratégico de produção para o futuro. Então, imagine lá, você tem uma linha de produção, né? Vou dar um exemplo aqui. Você tem uma pizzaria, né? E aí você imagina que a cada semana você vende aí, vou colocar 300 pizzas, né? Você estima lá um custo de produção de 300 pizzas, né? E aí, com o passar da semana lá, tal, você verifica o quê? Que houve variação dos custos que você tinha estimado. Na verdade, o custo real ficou sendo maior que o custo estimado. Então, o custo estimado é um custo que você tenta prever, né? Tenta calcular ele, mas ele pode não se verificar como custo real, ele às vezes pode variar, né? E esse custo realizado é que a gente chama de custo real. Aliás, ele deveria estar sendo tratado aqui, mas não está. E o custo real, por exemplo, é utilizado, é empregado num método chamado de custeio padrão, onde a gente compara o custo estimado com o custo realizado, o custo real. Que eu espero que dê tempo de mostrar, né? Se não der, eu indico um videozinho, ou então gravo um videozinho explicando o que é o custo padrão. E aí, né, chegamos no custo padrão, né? Que é exatamente a relação com o custo estimado. O que é o custo padrão? É um custo que você estima, né, com a necessidade de eficiência técnica, ou seja, de alocar adequadamente os custos aos produtos. E automaticamente tem um benefício financeiro nessa estimativa, né? Ele é chamado de custo padrão porque ele tem, né, um valor ideal, é um custo ideal que a empresa alcança. Então, se ela atingir esse custo padrão, que é a mesma coisa que o custo estimado, o que vai acontecer? Ela vai poder projetar suas receitas, né? Ela vai poder identificar uma situação em que ela pode produzir mais ou deixar de produzir, né? Por exemplo, a pizzaria lá, ela pode produzir 2 tipos de pizza, né? Pizza calabresa e marguerita, né? E de repente ela definiu que o custo padrão da marguerita é R$30 por unidade, enquanto que da calabresa é R$20. Então ela vai definir, né? Qual que eu vou produzir? Aqui tem maior custo ou aqui tem menor custo? Maior ou menor custo? Né? Sabendo que as receitas por volta de R$60, R$65 variam pouca coisa. Então é interessante talvez para a pizzaria fabricar mais calabresa. Isso é só uma situação hipotética, tá?
O custo objetivo, o custo meta, também chamado de target cost, ele representa o quê? Um valor a ser obtido nas negociações no futuro. O custo meta, tá? Vamos dizer assim, vamos imaginar que a empresa vai vender um produto por R$100, tá? E ela quer ter de lucro R$20 para cada unidade produzida. Então, qual que vai ser o custo objetivo, o custo meta que ela tem que alcançar? Esse custo desse produto não pode ultrapassar R$80. Tá? Se ele ultrapassar R$80, vai atingir o quê? A minha margem de lucro, os meus R$20. Então, eu tenho que definir o quê? Um custo meta. Tem que definir um objetivo para custear aquele produto. Ele não pode ultrapassar de um determinado valor que eu estipulei. Então, isso que é chamado de target cost, né? É um custo definido, custo objetivo. Aí nós temos os elementos de custo, né? E esse gráfico aqui mostra muito bem, né, os componentes principais dos custos, né? Então, como eu falei, o custo ele pode ser direto ou indireto. O custo direto normalmente são material direto, matéria-prima, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação, tá? Que seriam esses aqui. Os custos indiretos de fabricação têm que sofrer um rateio, porque eles não podem ser associados diretamente aos produtos como são os custos diretos. O custo direto é associado diretamente, ó, tá vendo? Tá? Produto A, produto B, produto C, custo direto. Já o custo indireto, ele tem que ser o quê? Passar por um critério de rateio para depois, conforme, né? Por exemplo, a quantidade de unidades produzidas do produto A, B ou C, eu ratear os meus custos indiretos. E aí sim juntar eles aos custos diretos de cada um desses produtos. A, B ou C. E aí, né, quando eu tiver os produtos A, B e C, eu vou colocar eles no estoque. E automaticamente, quando eu vender esses produtos, eu vou dar baixa do estoque e vou reconhecer eles aqui, ó, no custo do produto vendido. Tá? E aí, falando sobre esses elementos de custo, né, o que é o material direto? Né? É todo material identificado diretamente com a unidade de produção, unidade de produto, que está sendo fabricado, né, que sai da fábrica incorporado ao produto, ou utilizado como embalagem. E a mão de obra direta? Todo o salário, o encargo do operário que trabalha diretamente na produção. Tá? Os custos indiretos de fabricação. Então, são todos os custos que estão relacionados com a produção, com a fabricação, mas eles não podem ser economicamente identificados como são, por exemplo, o material direto, a matéria-prima ou a mão de obra. Então, eles têm que fazer o quê? Passar por um critério de rateio, tá? Exemplo, aluguel de fábrica, material indireto, mão de obra indireta, seguro, imposto, depreciação. Tudo tem que ser o quê? Rateado. Ok? E as despesas diversas, como eu já falei, já tinha citado anteriormente, elas não podem ser alocadas aos produtos finais. Ou seja, despesa não é custo. Despesa é despesa. Tá? Despesa de venda, despesa do salário do pessoal do administrativo, de água, luz do escritório do administrativo, são despesas, não tem nada a ver com custo. Tá? E aí nós temos os diferentes custos ou as diferentes denominações de acordo com a associação com as unidades produzidas. Então, o custo de transformação, como eu citei anteriormente, é a soma da mão de obra direta com os custos indiretos de fabricação. Tá? O custo primário ou custo direto envolve o quê? A mão de obra direta, a matéria-prima, e a mão de obra direta. O custo total, contábil ou fabril, ou de fabricação, envolve tudo. Mão de obra, né? Ou, de novo, matéria-prima, né?
embalagens, materiais diretos, mão de obra e os custos de enviados de fabricação, todos somados. Tá? Custo total, contábil ou fabril. Se não me engano, tem uma questão lá que a gente discutiu na outra aula que tem a ver com isso. Aí pergunta lá, qual que é o custo contábil ou fabril? Então, o custo contábil ou fabril nada mais é do que a soma desses três elementos aqui. Então, se vocês estiverem fazendo exercício lá, basta que vocês venham aqui para identificar esse custo contábil ou fabril. E o gasto total ou custo integral ou custo pleno envolve a soma de todos os elementos do custo contábil mais quem? Mais as despesas que não estão associadas à produção. Ok? E aí, né, nós temos de novo custo primário direto, custo de transformação ou de conversão, representa o esforço da empresa para transformar o material adquirido em fornecedor acabado, que é o que eu falei nesse gráfico aqui. Tá? Custo fabril, custo integral pleno e, né, os custos irrecuperáveis sem recuperação. Né? E era isso.